Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de número 5 de Ciência do Solo 2, Microbiologia do Solo, do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Essa aula de número 5 é a continuação de aulas anteriores que refere-se ao solo como ambiente para a vida microbiana. Já falamos sobre a atmosfera, sobre a temperatura, sobre a água, sobre o pH. Nessa aula de número 5, nós vamos falar sobre potencial redox, fontes nutricionais e terminar esse assunto, né? Esse assunto ele está no capítulo 2 do livro da Elke Cardoso e do Fernando Andreotti. Esses fatores que regem a diversidade microbiana dos solos, como nós já havíamos dito anteriormente, são fatores abióticos, como a atmosfera do solo, temperatura, água e pH. Esses fatores nós já vimos nas aulas anteriores. Na aula de hoje vamos falar sobre potencial redox, fontes nutricionais, a presença de sais minerais no solo e a presença da matéria orgânica, como é que ela influencia a diversidade de micro-organismos no solo. Então, olha só, o potencial redox é um assunto um pouco complexo. Então, olha só, durante as reações químicas de degradação, catabolismo, né, que decompõem a glicose e outros compostos orgânicos, ocorre a transferência de elétrons e este processo é essencial para gerar energia, ou seja, a realocação dos elétrons libera energia armazenada nas moléculas orgânicas. Essa energia é fundamentalmente utilizada para sintetizar ATP, trifosfato de adenosina. Então, ou seja, quando ocorre a decomposição, no processo de decomposição da matéria orgânica, nesse processo de decomposição da matéria orgânica, os organismos vivos obtêm carbono orgânico para o seu crescimento e desenvolvimento, os organismos vivos obtêm sais minerais, mas nesse processo de decomposição da matéria orgânica ocorre também, e no processo de metabolismo dos organismos vivos, vai ocorrer a transferência de elétrons no sistema metabólico. Essa transferência de elétrons no sistema metabólico, essa movimentação de elétrons no sistema metabólico, a energia dessa movimentação do elétron ela é armazenada no sistema, ela é armazenada na forma de moléculas de ATP, trifosfato de adenosina, né? Em muitas reações químicas existe a transferência de um ou mais elétrons de um reagente para outro. Essas transferências de elétrons são chamadas de reações de oxidação e oxidação-redução, ou simplesmente reações redox. Em uma reação redox, a perda de elétrons de uma substância é chamada oxidação. E a adição de elétrons para outra substância é conhecida como redução, né? Então, nesse processo de transferência de elétrons, algumas substâncias perdem elétrons e outras ganham elétrons. As substâncias que perdem elétrons elas são chamadas substâncias que sofrem oxidação. As que ganham elétrons é chamado redução. Então, a adição, atenção, olha só, a adição de elétrons é chamada redução. Como é que eu ganho elétrons e ocorre uma redução? Pelo seguinte, ó, elétrons negativamente carregados adicionados a um átomo reduzem a quantidade de cargas positivas desse átomo, né? Por exemplo, eu tenho ferro 3+. Esse ferro 3+, quando ele ganha um elétron, ele se reduz, né? Ele reduz a sua valência. Ele é uma valência 3+, passa para a valência 2+. Por quê? Porque o ferro 3+, ele tem 3 cargas positivas. O elétron tem uma carga negativa. 3 menos 1, 2. Então, ele vai ficar com 2 cargas positivas. Então, houve um processo de redução, né? Houve um processo de redução da valência de 3+ para 2+. Por isso que o fenômeno chama-se redução. E aqui tem um fenômeno desse processo. Então, na natureza, o sódio reage com o cloro, de tal forma que o sódio perde um elétron e o cloro ganha um elétron. Então, nesse caso, o sódio que perdeu o elétron, ele sofreu oxidação. O cloro sofreu redução ao receber um elétron, né? As reações de oxidação envolvem perda de elétrons e podem envolver também ganhos de oxigênio, perdas de hidrogênio e aumento em valência, né? As reações de redução envolvem ganho ou entrada de elétrons e podem envolver perda de oxigênio e ganho de hidrogênio. As reações de óxido-redução são vitais para a manutenção da vida no planeta. A ocorrência dessas reações é acessada pela medida do potencial redox, né? Então, as reações de oxirredução são fundamentais para a existência da vida no planeta.
Então, portanto, é importante monitorar essas reações de oxirredução. E essa monitoração das reações de oxirredução, elas são obtidas por meio de uma medida que é chamada potencial redox do sistema, né? Então, o potencial redox é a medida de tendência do ambiente em ganhar ou ceder elétrons, né? Então, o potencial redox ele é expresso em volts ou milivolts, né? E o símbolo utilizado para o potencial redox é EH, né? É maiúsculo, H minúsculo. Então, é o símbolo do EH. Então, para que serve o potencial redox no estudo da microbiologia do solo? Para que serve o potencial redox? Então, nos solos, a determinação do valor do potencial redox serve como um indicativo bioquímico do processo metabólico predominante naquele ambiente, naquele sistema, né? Ou que, no nosso caso, é o solo. Então, através dos valores do potencial redox, é possível saber se o solo está favorecendo processos aeróbios ou anaeróbios e se compostos químicos como os óxidos de ferro e alumínio ou nitrogênio estão quimicamente reduzidos ou em suas formas oxidadas. Então, para isso que serve o potencial redox. Nós vimos nas aulas anteriores que o seguinte, a maioria dos organismos vivos, eles sobrevivem em um ambiente aeróbico, onde você tem oxigênio livre, em torno de 21% ali de oxigênio livre. E aí, nesses ambientes aeróbicos, você vai ter uma maior população, maior diversidade de organismos vivos, o que não acontece em ambientes anaeróbicos. Então, o potencial redox pode dar um indicativo dessa diversidade de organismos vivos no solo e qual o tipo de metabolismo que está ocorrendo naquele ambiente. Seres vivos obtêm energia a partir da oxidação de materiais reduzidos, removendo elétrons de substâncias inorgânicas e orgânicas para capturar a energia disponível. Então, na maioria dos processos, né, nos processos naturais que ocorrem na natureza, você vai ter materiais ricos em elétrons sofrendo oxidação de tal forma que esse elétron sai dessas substâncias e é transferido para outras, né? É transferido para outras substâncias. Quando isso acontece, essa energia de transferência do elétron é armazenada em moléculas de ATP. Então, o potencial total de um solo é a soma dos potenciais de todos os sistemas presentes e pode variar de mais 60 milivolts a menos 200 milivolts, né? Quando ele está mais 600 milivolts, ele é um ambiente de oxidação. E menos de 200 milivolts é um ambiente chamado ambiente fortemente reduzido, né? Então, aqui está a escala de potencial redox, né? Então, quando você tem um potencial mais 600 e menos 200. Um potencial de mais 600 milivolts, um ambiente bastante oxidado, você tem uma respiração aeróbica. Quando o potencial redox diminui, você vai ter uma diminuição dessa atividade aeróbica, aumentando as atividades anaeróbicas, né? Até chegar a um ambiente onde você não tem oxigênio nenhum, onde todas as atividades dos organismos são anaeróbicas, e aí você vai ter um processo de metanogênese, produção do metano, né? E aí você vai ter as condições de, em cada potencial redox, um tipo de atividade ocorrendo, né? Então, nas respirações aeróbicas, o O2, então ele é oxidado, perde elétron, ele fica menos que 2 aqui. Então, nos processos aqui de 400, potencial redox mais 400, você vai ter nitrato, nitrito, óxido nítrico, aí depois o óxido nitroso e o N2 atmosférico, né? E assim por diante. Aqui, um ambiente extremamente pobre em oxigênio, o CO2 vai ser metabolizado produzindo metano, né? O gás metano. Então, quanto maior for o potencial redox, então ali mais próximo de 600, né? Maior será o poder de oxidação do sistema. Então, valores de potencial redox positivos representam ambientes oxidados, que propiciam a ocorrência de metabolismos aeróbios ou metabolismos aeróbios facultativos, né? Com geração de energia. Muitas reações no solo acontecem com EH maior que 300, né? Então, a decomposição da matéria orgânica vai acontecer em um ambiente aeróbio, um ambiente onde o potencial de oxirredução é maior que 300 milivolts, né?
Quando o potencial redox é positivo, ocorre a tendência de ocorrer reações nas quais compostos energéticos perdem elétrons, né, um ambiente oxidado, para transferir a compostos eletronegativos que recebem elétrons, né? Então, quando o potencial redox é positivo, então substâncias que são ricas em elétrons vão perder esses elétrons, então vai haver uma circulação de elétrons no sistema, maior produção de ATP, e esses elétrons eles serão, no final, transferidos com energia menor para outros compostos, né? Então, o potencial redox positivo, então, normalmente acontece em que ambientes, né? Então, quando o potencial redox é positivo, então ocorre em ambientes aerados, com a maioria dos solos agricultáveis, em ambientes com muito O2 dissolvido na solução do solo, em ambientes bem drenados, lençóis freáticos profundos, baixos teores de matéria orgânica de fácil decomposição, com alta proporção de compostos oxidáveis, como ferro, manganês, hidróxido de nitrato e sulfato, né? Quando os valores de potencial redox são negativos, ocorre a tendência das substâncias receber elétrons, né? Aí esse ambiente é chamado ambiente reduzido, propiciando a ocorrência de metabolismos anaeróbios, favorecendo processos como a redução de sulfato e, inclusive, a metanogênese, quando a concentração de oxigênio é muito baixa, quando o potencial redox é muito baixo, que dão origem a menores quantidades de energia, então gera menos energia nos sistemas. Então, ambientes aeróbicos geram mais energia no sistema, maior diversidade de organismos vivos. Ambientes anaeróbicos geram menor energia no sistema, menor diversidade de organismos nesse sistema. Então, o potencial redox é baixo em locais anaeróbicos, solos de brejos ou pântanos, lodosos ou solos inundados, cultivo de arroz, né? As veredas, então, é um ambiente chamado ambiente reduzido, né? Em solos deficientes em O2 e com muitos compostos reduzidos, ocorre a presença de ferro 2, manganês 2, amônia, sulfeto e matéria orgânica de fácil decomposição. Isto ocorre especialmente em solos hidromórficos, né? Ou seja, em solos deficientes em oxigênio e com muitos compostos reduzidos em matéria orgânica de fácil decomposição. Isso vai acontecer principalmente em solos hidromórficos, como é o caso de solos de várzeas, né? Então, os solos de várzeas, o que acontece? Você tem a transformação do ferro oxidado em ferro reduzido. Então, esses ambientes, inclusive, alteram a cor do solo, né? Altera a cor do solo. Então, ambientes mais reduzidos, né? Como é o caso de solo de várzea, aquela camada superficial ela é uma camada mais escura, rica em matéria orgânica, que ainda que o processo de decomposição está lento ali, né? O processo de decomposição está lento. Nas camadas mais profundas, você apresenta colorações esbranquiçadas ou acinzentadas. Isso acontece por quê? Porque o ferro ele se oxida, o ferro se reduz, ele passa de ferro 3 para ferro 2, e com isso ele se torna solúvel, podendo sair do sistema, e saindo do sistema ele não imprime uma coloração. Por exemplo, a hematita ela tem uma coloração vermelha. Em ambientes reduzidos por um período de tempo muito prolongado, o ferro dessa hematita ele se reduz, a hematita é destruída, o ferro sai do sistema e aquele ambiente perde a sua coloração vermelha, né? E aí se torna, muitas vezes, uma coloração esbranquiçada ou acinzentada. Em ambientes com potencial redox é baixo, o que acontece? A diminuição da capacidade da velocidade da mineralização de fontes orgânicas, de carbono, nitrogênio e fósforo do solo. Por isso que nos ambientes de várzea, né, nos ambientes de pântanos, a matéria orgânica se acumula, né? Por quê? Porque a decomposição é lenta, né? A mineralização de fontes orgânicas vai ser lenta, menor geração de energia naquele sistema e, portanto, a população de micro-organismos também é diminuída, né? A sucessão de espécies microbianas em um determinado ambiente ocorre muitas vezes em função dos valores do potencial redox, né? Então, o potencial redox, então, também vai modular, vai influenciar que tipo de população microbiana interfere naquele ambiente. Então, à medida que o potencial redox ele diminui, ocorre uma transição da predominância de aeróbios para aeróbios facultativos e, em seguida, organismos anaeróbios, né? Organismos anaeróbios. Então, quando você passa aqui de um potencial redox de mais 600, né? Então, ambiente bastante aeróbico, um grande processo de oxidação, decomposição da matéria orgânica rápida. À medida que o potencial redox diminui, né? O ambiente se torna menos oxidativo, e aí você vai ter diferenças no metabolismo aqui. Até você chegar a uma condição de organismos
anaeróbicos facultativos, processo de fermentação, e aí vai mudando o tipo de organismos vivos que está atuando naquele sistema. Tá certo? Então, isso é o potencial redox. Agora, dando continuidade aos fatores que regem a diversidade microbiana do solo, então falamos da atmosfera do solo, temperatura do solo, água, pH, potencial redox. Agora nós vamos falar dos fontes nutricionais de nutrientes no solo, que são sobretudo sais minerais e matéria orgânica. Então, o solo é considerado um dos principais reservatórios nutricionais do planeta Terra, pois armazena constituintes essenciais ao metabolismo e, consequentemente, à multiplicação de células de organismos vivos, como carbono e nitrogênio, além de nutrientes minerais, como fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, zinco, manganês, cobre, molibdênio, cobalto, sódio, cromo, níquel, selênio, tungstênio e vanádio, enquanto as moléculas dos constituintes gasosos, como oxigênio e nitrogênio, fazem parte da atmosfera livre do solo. A maioria desses elementos faz parte das principais moléculas orgânicas e estes são essenciais para a ocorrência dos diferentes metabolismos dos micro-organismos do solo. Então é importante dizer o seguinte, como é que esses nutrientes chegam ao solo? Então os nutrientes chegam ao solo por meio do processo de transformação do material de origem, né? Então, os solos eles são diferentes porque eles têm diferentes materiais de origem, diferentes tipos de rochas, né? Então, as rochas entram no processo de intemperização física, química e biológica. À medida que essas rochas sofrem temperismo químico, a rede cristalina dos minerais se rompe, liberando esses sais minerais para o solo. E, por conta disso, o solo é considerado um dos principais reservatórios de nutrientes no planeta. Os nutrientes também estão armazenados no ecossistema como um todo, né? Esses nutrientes circulam pelos ciclos biogeoquímicos e boa parte desses nutrientes estão armazenados nos próprios organismos vivos que estão presentes no solo e as plantas, né? Os nutrientes estão armazenados na raiz, no caule, nas folhas, flores e frutos das plantas. Então, quando essas plantas caem no solo, ocorre o processo de decomposição e esses nutrientes voltam ao sistema. Agora, por outro lado, quando você desmata um sistema, né, queima esse sistema, você vai perder uma quantidade significativa desses nutrientes. Perde nitrogênio na forma gasosa, perde enxofre na forma gasosa, perde nutrientes na forma de lixiviação, a água infiltra no solo carregando esses sais minerais, e aí é o processo de lixiviação. Ocorre perda de nutrientes, a cinza que está presente ali no solo é levada pelo vento, e muitas vezes os nutrientes são perdidos por processos erosivos, né? Então, processos de desmatamentos intensos, né, sem recomposição da vegetação, são processos, do ponto de vista ambiental, ecossistêmico, são processos irracionais, né? Porque a natureza leva milênios de anos para armazenar esses nutrientes, e em pouco espaço de tempo esses nutrientes eles são perdidos, né, por esses processos. Então, os nutrientes presentes no solo são fundamentais para as plantas, para os organismos vivos presentes lá no solo e também para outros organismos que se alimentam da planta, né? Então, o principal reservatório de nutrientes no planeta Terra é o solo, né? E esses nutrientes eles saem do solo para as plantas e ele é disponibilizado para outros organismos vivos. Quando essas plantas caem no solo, elas entram em decomposição e aí os nutrientes são liberados para os organismos vivos presentes no solo. Então, entre as fontes de nutrientes para os micro-organismos do solo, destaca-se a matéria orgânica do solo, que supre o metabolismo de uma grande gama de organismos do solo, sendo sua decomposição a base deste processo, né? Então, no processo de decomposição da matéria orgânica, nós vamos ver mais à frente, existe o processo de mineralização e imobilização. Na imobilização, os micro-organismos decompõem a matéria orgânica e incorporam no seu corpo os nutrientes importantes que presentes naquela matéria orgânica. Parte desses nutrientes ficam disponibilizados no solo, que é a chamada mineralização dessa matéria orgânica. O elemento essencial em maior abundância em toda a estrutura celular é o carbono, né? Então, o carbono forma ligações complexas, dando origem a moléculas complexas nos seres vivos, né? Assim, a vida, como nós a conhecemos, está baseada em moléculas que têm o carbono como base. Então, o elemento essencial em maior abundância em toda a estrutura celular é o carbono, né? O carbono faz parte de moléculas complexas, né? Glicose, carboidratos, né?
gorduras, né? E assim por diante. Assim, a vida como nós a conhecemos está baseada em moléculas que têm um carbono como base. Por esse motivo, o carbono é o elemento de maior demanda para a formação de novas células de micro-organismos no solo. Então, os micro-organismos, uma parte desses micro-organismos obtém o carbono por meio da matéria orgânica. Eles não conseguem produzir o seu próprio carbono, né? Alguns micro-organismos conseguem capturar o carbono da atmosfera por meio de processos fotossintéticos, mas a maioria dos organismos não tem essa capacidade. Portanto, esses micro-organismos obter carbono de outros micro-organismos do solo ou da própria matéria orgânica proveniente das plantas, né? Então, a fração do carbono do solo susceptível a ser utilizada no processo nutricional ocorre principalmente sob a forma de carbono orgânico, né? C orgânico. Primordialmente, o carbono orgânico se incorpora ao solo por meio de matéria orgânica proveniente de organismos vivos que realizam fotossíntese, né? Então, a matéria orgânica presente no solo, disponível para os micro-organismos, podem ser provenientes de micro-organismos que realizaram fotossíntese, morreram e aí disponibilizaram carbono no solo. Ou ainda, as plantas, né? Os vegetais, que produzem processos de fotossíntese. Quando as folhas caem no solo, os galhos, os frutos, as sementes caem no solo, você disponibiliza matéria orgânica para outros organismos vivos, né? Então, os organismos vivos se alimentam dessa matéria orgânica, produzindo outras moléculas orgânicas que se integram ao solo, assim como os seus corpos quando morrem, né? Então, a matéria orgânica do solo, também chamada MOS, se refere a todos os compostos que contêm carbono orgânico, né? Incluindo micro-organismos vivos e mortos, resíduos de plantas e animais parcialmente decompostos, produtos de sua decomposição e substâncias orgânicas alteradas por via microbiológica ou química. Então, no solo, você vai ter matéria orgânica em diferentes estágios de decomposição. Matéria orgânica viva, representada pelos organismos vivos que estão presentes no solo, sobretudo os micro-organismos. Matéria orgânica morta. A matéria orgânica morta também pode estar em diferentes estágios de decomposição. Uma folha cai no solo, os primeiros dias, né, a folha está presente ali no solo como ela se encontrava na planta. À medida que o tempo vai passando, os organismos vão atuando sobre aquela matéria orgânica, transformam aquela matéria orgânica em humus, matéria orgânica estabilizada. Então, a distribuição da matéria orgânica no solo também não é uniforme e varia de acordo com a origem e as propriedades físicas, químicas e mineralógicas do solo. A maior atividade biológica do solo situa-se, de modo geral, na camada de 0 a 20 centímetros de profundidade, pois é aí onde ocorre maior acumulação de matéria orgânica do solo, pela deposição de material vegetal da parte aérea, além do efeito das raízes, né? Então, nos primeiros 20 centímetros do solo, você tem grande atividade microbiológica. Por quê? Porque os micro-organismos precisam de carbono. E esse carbono é depositado, as folhas caem, os galhos caem, os flores, frutos e sementes caem sobre ali o solo e entram no processo de decomposição. Portanto, nesses primeiros 20 centímetros do solo, você vai ter uma maior população de micro-organismos. Essa população de micro-organismos também é afetada pela presença de raízes. Essas raízes eliminam substâncias, que são exudatos radiculares, que estimulam a atividade de micro-organismos. Então, nesses primeiros 20 centímetros de solo, você tem maior população de micro-organismos nesse ambiente. Dependendo da velocidade de ocorrência das reações no solo, a matéria orgânica pode ser facilmente reciclada, ou seja, é considerado de fácil degradação, corresponde principalmente a carboidratos, aminoácidos, frações lipídicas, né? Então, as folhas, quando caem no solo, sobretudo as folhas mais tenras, ainda verdes, né? Elas estão facilmente essa matéria orgânica vai se decompor muito facilmente, vai se degradar muito facilmente, porque elas são ricas em carboidratos, aminoácidos, frações lipídicas, água, né? Então facilita o processo de decomposição. Matéria orgânica mais rica em lignina, como o tronco das árvores, o processo de decomposição é mais demorado, né? Então ela não é facilmente reciclada. Há compostos orgânicos que podem permanecer no solo por meses ou décadas, né? 10 a 40% da matéria orgânica está nessa condição. E isso acontece porque essa matéria orgânica apresenta recalcitrância ao processo de degradação. E muitas vezes ela corresponde à fração úmica, né? E permanecer no solo por séculos ou milênios, 40% a 60%. Né? Então, uma outra parte da matéria orgânica, a matéria orgânica recalcitrante ou matéria orgânica de difícil decomposição, permanece no solo, né?
por um período muito prolongado, 40% a 60% da matéria orgânica presente no solo. Então, a matéria orgânica influencia as propriedades do solo, a disponibilidade de nutrientes para a multiplicação de células microbianas e das plantas e regula a ciclagem do carbono e sua estabilização, né? Então, a matéria orgânica tem um papel importantíssimo no comportamento do solo, quando se relaciona com a planta e quando se relaciona aos organismos vivos presentes no solo. Então, mudanças no status nutricional do solo, como a redução do conteúdo de matéria orgânica, afeta a diversidade microbiana dos solos. Então, se o solo ele é pobre em nutrientes, sobretudo solos arenosos, solos pobres em matéria orgânica, nós vamos ter menor diversidade microbiana nos solos. Solos ricos em matéria orgânica, solos úmidos, solos ricos em sais minerais, cálcio, potássio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, ferro, cobre, zinco, manganês, molibdênio e cloro e boro, serão solos onde você vai ter maior atividade microbiana, né? Obviamente, isso estará relacionado à umidade do solo, ao pH, potencial redox e assim por diante, né? E aqui um quadro geral da importância da matéria orgânica no solo, que nós vamos ver em aulas posteriores, mas é importante a gente já ir se familiarizando com a importância da matéria orgânica no solo. Então, a matéria orgânica diminui a densidade aparente do solo, diminuindo, por consequência, efeitos nocivos causados pela compactação das máquinas, né? Então, quando você tem um solo, maior quantidade de matéria orgânica no solo, o solo fica menos denso, né? A matéria orgânica em si, qualquer seja o estágio dela, qualquer seja o seu grau de envolvimento com as demais partículas do solo, ela em si, a presença dela no solo já diminui a densidade do solo, diminuindo a capacidade de compactação daquele solo. A matéria orgânica é responsável pelo estabelecimento de uma estrutura adequada ao solo, favorecendo a circulação da água, do ar e o armazenamento da água nos poros do solo. Então, nós vimos que a matéria orgânica ela pode interagir com outros fatores, como, por exemplo, a matéria orgânica, os micro-organismos atuam decompondo a matéria orgânica, eles produzem substâncias. Essas substâncias irão unir as partículas de areia, silt e argila, formando os agregados do solo. O conjunto de agregados no solo forma a estrutura do solo, favorecendo a infiltração da água, circulação do ar. O solo se torna mais poroso, diminuindo a sua densidade, né? facilitando a circulação da água, facilitando a penetração das raízes. Então, a matéria orgânica tem um papel importantíssimo na formação da estrutura do solo, né? Que essa presença dessa matéria orgânica está diretamente relacionada à ação de organismos vivos. A matéria orgânica é uma importante fonte de nutrientes para o solo, principalmente nitrogênio, fósforo, enxofre e outros nutrientes. Então, a matéria orgânica ela entra no processo de decomposição. À medida que ela entra em processo de decomposição, ela fornece carbono aos organismos vivos, mas fornece também nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre em menores concentrações, né? A matéria orgânica aumenta a capacidade de troca catiônica dos solos. Assim, um solo rico em matéria orgânica apresenta maior capacidade de armazenamento de nutrientes essenciais às plantas. Olha só. Capacidade de troca catiônica nada mais é do que a quantidade de cargas negativas de uma amostra de solo. Então, quanto maior a quantidade de matéria orgânica no solo, maior CTC, maior quantidade de cargas negativas. Essas cargas negativas atraem os cátions da solução, tornando esse solo com maior capacidade de armazenar cátions, de reter cátions, né? Então, a matéria orgânica tem esse papel. A matéria orgânica fornece energia e nutrientes necessários ao crescimento dos micro-organismos, né? Como vimos, a matéria orgânica, quando falamos do potencial redox, à medida que a matéria orgânica se decompõe, além de fornecer carbono, além de fornecer sais minerais, existe um processo de movimentação de elétrons naquele sistema, favorecendo a fluxo de energia, o fluxo de matéria no sistema, né? E aí, à medida que esse elétron circula, promove a produção de moléculas de ATP, que é uma molécula, vamos dizer assim, é a moeda de energia no sistema, nos sistemas biológicos, né? A matéria orgânica aumenta a capacidade de retenção de água, né? Então, a matéria orgânica, pela sua constituição, a matéria orgânica até composta, matéria orgânica na forma de humus, ela retém água. E a matéria orgânica reduz a toxidez de pesticidas e outras substâncias, né, em atividades agrícolas. Então, com isso, nós terminamos esse assunto e terminamos essa aula de número 5. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde e boa noite.